Estilos de liderança nas organizações foi o tema do 5º Encontro de Administradores promovido pelo Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro no Hotel Domingues Plaza, na região serrana, em Nova Friburgo. Estudantes, professores, coordenadores de curso de administração e profissionais da área estiveram presentes na palestra do administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Durante o evento, os participantes assistiram ao filme 12 Homens e uma Sentença, de Sidney Lumet, e debateram sobre os diversos tipos de líderes que podem aparecer nas organizações, a forma com que eles lidam com as situações cotidianas, resoluções de conflitos, relacionamento interpessoal e gestão de pessoas. Professor Assis, mais um encontro de administradores aqui na cidade de Friburgo. O senhor trouxe todos os seus alunos para participarem desse evento. É verdade, a Cândido Mendes, na verdade, tem muito a agradecer ao Conselho de Administração, na presença do nosso presidente, do nosso Wagner, porque é um evento sempre importante para a nossa casa. E os alunos hoje já estão, diria assim, já estão viciados nisso, eles não conseguem ficar mais de 6 meses sem ter um evento. Me cobra, professor, vai trazer o pessoal do CRA, cadê o CRA? E, mais uma vez, muito gratificante. É um filme maravilhoso, uma história de vida, né? Que todos ali observando aquilo tragam alguma coisa para dentro de si, e olhando, poxa, olha só, coisa bacana, né? Coisa interessante. As empresas também deveriam ser assim. Uma caneta, como faz a diferença na vida de uma pessoa, de um administrador? Ouvir, de repente, é muito melhor do que você punir. Muito obrigado pelo evento, tá? Thaís, o que agrega para você hoje, à frente da empresa Júnior, uma palestra como que você assistiu a de hoje, que faz a relação da empresa com tantos líderes, como foi abordado aqui pelo presidente Wagner? A liderança é uma coisa muito importante que a gente estuda, que a gente vive buscando, principalmente dentro da Estácio Júnior, que a gente está vivendo ali no dia a dia, a necessidade de estar liderando uma equipe com tão pouca experiência, né? Então é realmente muito bom, muito importante a gente estar ouvindo de uma pessoa tão gabaritada no mercado como o Wagner. Realmente é ótimo, acrescenta muito a nossa experiência, ao nosso dia a dia. Bruno, você agora já está formado, já é um administrador e ainda assim está buscando conhecimento, né? Como é que foi a palestra de hoje para você? Não, eu acho muito importante, né, o CRA estar presente aqui na região serrana, né? É muito importante essa aproximação do conselho, a gente sente essa necessidade, e liderança é um tema sempre relevante, né? Eu acho que foi muito rico hoje a palestra, né? A gente vivencia isso nas empresas e acho que foi muito importante, foi muito enriquecedor. Então, professora Marta, mais um encontro de administradores aqui na sua região, seus alunos vieram participar, o que isso significa para a sua turma? Bom, significa para a Estácio do curso de administração todo, né? Porque a grande maioria estava aí. Hoje nós estamos com 450 alunos de administração, um curso que começou há 6 anos atrás com 15 alunos, e tiramos nota 4 no MEC, 4 agora no ENAD, a empresa Júnior, né? Então isso é extremamente importante. A motivação que o CR dá para os alunos de administração, porque eu represento o CRA dentro da instituição, é fundamental. E esses encontros, eles ficam já me perguntando 3 meses antes quando vai ser o ENCAD. Então, ver a importância desses encontros para a motivação deles como profissionais, futuros profissionais de administração. E isso tem que estar sempre acontecendo, né? E viva aí os administradores. Neste filme, que não foi à toa que recebeu o Oscar em 1957, postas todas as condições do cotidiano das organizações. Mais do que isso, na história, na trajetória, no tempo e no espaço das organizações em geral e da sociedade. O que nos mostra claramente que a natureza do homem, do ser humano, é permanente e universal, no tempo e no espaço. Lá, né, nos mais antigos contextos que o homem vivia, e hoje. Em 1957 e agora, nós vemos muito bem postas as circunstâncias de cada momento e o processo decisório que o homem toma em conjunto diante de suas realidades. O preconceito, né, os conceitos, a história de sua trajetória,
O fato em que nós colocamos muito, né, nos cursos de administração, e é importante que seja assim, que as organizações precisam ser racionais, que precisamos colocar crivos de racionalidade no processo decisório, mas, em verdade, as organizações não são lógicas como os computadores. As organizações são psicológicas. Elas refletem muito, exatamente igual ao processo decisório que nós assistimos. É claro que nem sempre, nas reuniões de trabalho, na assembleia de condomínio que participamos, no nosso clube, na nossa igreja, no nosso centro espírita, enfim, nas comunidades em que convivemos, na nossa família, nem sempre estamos julgando se alguém é culpado ou inocente e vamos levá-lo, se for culpado, para a cadeira elétrica. Ou se for inocente, quando ele pode ser até culpado, mas às vezes nós estamos julgando não apenas uma vida, mas muitas. Investimentos errados, enfim, que vão gerar repercussões de toda a ordem. As organizações não são lógicas, são psicológicas. Nós, profissionais de administração, tendemos a, de gestão, né, tendemos a achar, julgar essa racionalidade. E aí acreditamos muito na técnica. A técnica é importante, fundamental, o método, o processo. Mas se a gente não considerar as circunstâncias, a ideologia, os valores, as crenças, o preconceito, e a pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa é fazê-la ser exatamente igual àquilo que o preconceito diz que ela é. Vimos essas circunstâncias todas e vimos presentes os elementos fundamentais das organizações. Vejam, 1957, esse filme retrata o momento, né? Nos Estados Unidos, ficou claro ali, aquele júri não tinha nenhuma mulher e não tinha nenhum negro. Hoje, isso nos Estados Unidos é impossível, né? As circunstâncias evoluem, mas o homem permanece teimosamente o mesmo. As circunstâncias mudam, mas a realidade dessa natureza ocorre. Vamos então, quais são as repercussões disso? Temos claramente presentes os elementos fundamentais das organizações, essenciais, fundamentais. Pessoas, resultados e objetivos e a hierarquia. Por que são os elementos? Não há organização sem pessoas. Pessoas que têm suas histórias, como nós vimos nos filmes, que levam a ter comportamentos de uma direção ou de outra. Pessoas se relacionando com outras para a consecução de objetivos. Elas se relacionam umas com as outras em função da hierarquia. A hierarquia é que muda, o uso, a forma da hierarquia é que muda, mas no mundo das organizações ela está presente, de diferentes e múltiplos processos, diferentes e múltiplos usos, mas ela está presente. Então, quando eu estou falando em empresa, em organização, há muito consultor que gostaria, muito gerente também, que gostaria que não tivesse pessoas nas organizações, mas se nós tirarmos as pessoas de uma organização, vamos ter um prédio, vamos ter uma máquina, mas não vamos ter uma organização. Para que haja organização, há que haver pessoas. Para que haja organização, há que haver pessoas se relacionando com pessoas. Para que haja organização, essas pessoas se relacionam através do uso diferenciado da hierarquia. Está claro? Nós temos isso presente. Uma outra questão, né, que é... Há muitos conceitos de administração. Vamos pegar aqui um para efeito de sustentar a exposição que queremos fazer para vocês, para propiciar alguma discussão, se for o caso. Olha aqui, ó. Administrar é obter resultados através de pessoas. Administrar é tomar decisões. Tem muitos conceitos. Vamos colocar isso. Administrar é obter resultados através de pessoas. E um outro conceito importante que gostaria de trazer à reflexão de vocês, que liderança é função de líder, dos liderados e da situação. Se eu mudo o líder, o processo muda. Se eu mudo os liderados, também muda. Se eu mudo a situação, também muda. Não o estilo, mas o processo de liderança se altera. Portanto, essa é uma equação complexa, que depende da situação, tá certo? Do líder e depende também dos liderados. Próximo.
temas em debate. Nós poderíamos, em função disso, discutir aqui hoje, mas aí vamos ver se o Zoroastro, ou a Marta, ou a Assis, nos propiciem outra oportunidade, né? O professor Franklin também, a gente discutir aqui um tema que é reiterado, que a maioria dos teóricos, dos livros, dos estudiosos, defende o que se chama de liderança situacional. Há outros autores, menos, mas não quer dizer que por isso estejam errados, pode estar certo, às vezes a maioria pode estar errada. Mas essa é uma discussão que a gente podia fazer aqui, Zoroastro. Discutir os defensores da liderança situacional versus defensores da liderança do, estilo, do melhor estilo, do estilo ideal, tá certo? Mas essa é uma discussão que nós não vamos fazer aqui hoje. Eu tenho uma posição muito clara, né? Eu acho que existe um melhor estilo de liderança, que a liderança não é situacional, mas isso é minoria. Isso vai como avant-première para uma discussão do futuro, tá certo? Nos cursos de graduação, de mestrado, de MBA, de doutorado, mas isso é uma discussão complexa. A outra discussão é: o líder é nato ou um líder que aprende? É outra discussão importante, né? Que ele pode aprender ou ele nasce, enfim, tem toda uma discussão em torno disso. Nós também não vamos tratar disso hoje, mas vamos tratar um pouquinho de um conceito que é muito pouco tratado na literatura de liderança: o estilo dominante e o estilo subdominante. Professores de alto nível, textos de liderança de alto nível, ignoram solenemente isso. Como se as pessoas fossem sempre as mesmas, quadradinha, estilo, o cara é um líder autocrata, ele é sempre assim. O cara é um líder democrata, ele é sempre assim. Como se a pessoa não fosse um ser complexo, psicológico, multifacetado, variado, né? Nós estamos falando aqui o seguinte: isso é muito pouco tratado na literatura. Existe um estilo dominante, existem os estilos subdominantes. Estilo subdominante, estou botando no singular, mas é no plural. As pessoas, diferentemente de suas histórias, temperamentos, personalidades, DNAs, meio ambiente, herança, seja o que for, ele tem um estilo que o caracteriza com maior frequência e tem estilos subdominantes que marcam também a sua personalidade. Vimos isso no filme a todo momento. Por frequência, um determinado comportamento, e em momentos de crise, né, ou em momentos de confronto, de conflito, aflorar um outro estilo. Vocês sabem aquele negócio que a gente está com, quando a gente chega na empresa, ó, não fala com o chefe hoje, porque ele hoje está naqueles dias? Não tem isso? Aquele chefe que não fala com ele agora não, deixa ele melhorar, que ele é igual o vento, assim, ele muda de temperamento. Dizem que eu sou assim também, sabe? Todos nós somos assim, mais ou menos, dependendo de nossas características. A gente não é só uma coisa o tempo todo, como os livros querem nos ensinar. As pessoas são complexas, graças a Deus. Vamos continuar. Eu peguei aqui um texto que foi muito importante, muito pouco, que existe em português, publicado em 1977 pela editora Pioneira, viu só? É muito atual esse texto ainda, mas é uma teoria importante, que é um dos elos perdidos dos conceitos de liderança em termos de baseado em pesquisa e em ciência. Se acredita muito hoje nos livrinhos de autoajuda, né? Tá certo? Mas esses textos que a gente está pegando aqui são aqueles que se fundamentam em pesquisa mesmo. Nada parecido com o negócio monge executivo e essas bobageiras que a gente lê e ensina como se fosse sério. Que aquilo, né, os 7 hábitos do cara inteligente, né, do cara... livro de alta... Olha aqui, ó. A nossa profissão não vai ser ciência, nem arte, nem técnica, enquanto a gente ficar dizendo que a nossa profissão é livrinho de autoajuda. Livrinho de autoajuda é muito bom para um cara que tem um probleminha. Ele lê um livrinho de autoajuda, conversa com o padre, conversa com o pastor, conversa com o pai de santo, conversa com o amigo, com a mulher, com o namorado, enfim, também ajuda. Mas administração tem que ter pesquisa, tem que ter ciência, tem que ter estudo, tem que ser a teoria advinda da análise, da prática e da realidade. Tá bem? Eu peguei aqui o grid gerencial de Robert Blake e Jane Mouton. Ela diz assim, ó, vamos fazer aqui só para efeito, para a gente poder enquadrar esses personagens do filme, talvez de uma forma mais didática, se eu conseguir trazer isso para vocês.
Se eu pegar aqui um eixo e disser orientação para pessoas, aqui eu vou botar um 1, porque ninguém é 0, né? Então o mínimo seria 1 para pessoas, 1 para resultados, tá certo? Administrar é obter resultados através de pessoas. Não peguei esse conceito? Estou usando exatamente os dois conceitos. Aqui, ó, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 9. 1, 9 seria o máximo de orientação para pessoas. E aqui, ó, a orientação para resultados. 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 9, 1, tá certo? Então, o eixo horizontal, o eixo vertical, em verdade, poderíamos ter 81 posições diferentes aqui. Vamos pegar apenas 5. Apenas 5. Para a gente olhar os estilos de liderança dos personagens. Próximo. E aí a gente vai colocar uma questão como estilo dominante. Não subdominante. Dominante vamos ver mais adiante. Tá ruim o som aqui, ó? Não. Tá bom. Então, como estilo dominante. O torcedor, aquele do futebol, né, que queria só pensava em futebol, vocês conhecem gente assim na empresa de vocês, João? Tá certo. Estamos falando de um filme nos Estados Unidos, né, em Nova York, em 1957. Que coisa atual, né? Do nosso dia a dia, né? Aqui, ó, o torcedor é 1 para pessoas e 1 para resultados. O publicitário é aquele que ficava sempre fazendo uma graça, procurando fazer amizade, jogo da velha. Ele é completamente voltado para pessoas, relações, tá certo? Só o amor constrói. É importante ter boas relações, fazer boa camaradagem, o country club, né? Tem aqui o proprietário do serviço de mensageiros. Todos esses atores foram atores muito famosos. Esse aqui, por exemplo, é o Lee Jacob, foi um ator de grande número de Oscars também. E ele é o proprietário do serviço de mensageiro, o último a se decidir pela inocência, né? Depois tem o treinador também, que é o Martin Balsam, famoso ator. Ele é 5 para pessoas e 5 para resultados. E, finalmente, o ator Henry Fonda, que é o arquiteto no filme, pai de uma atriz famosa, viva ainda, chamada Jane Fonda, né? É o pai dela. Ele era muito melhor ator do que ela, que é muito boa também, né? O arquiteto, que seria 9 para pessoas e 9 para resultados. Está claro? Agora, eles são diferentes? Totalmente? São ou não são diferentes? São diferentes. São diferentes no comportamento explícito, tá certo? Mas eles são diferentes nas teorias deles? Também são? São? Então eu vou tentar aqui, já que eu estou isolado, vou tentar fazer uma coisa louca. Quer dizer para vocês que esse cidadão aqui e esse aqui são iguais. Que esse cidadão aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui são os 4 iguais. O único diferente é esse aqui. No que eles pensam sobre a natureza do homem, no que eles formulam como conceitos de liderança, não como eles se comportam. Uma coisa é como eu penso, outra coisa é como eu concretizo a forma como eu penso. Tá claro? Vamos tentar mostrar isso, mas a gente vai levar agora o resto da palestra para isso. E se conseguir, né, sensibilizar alguém pode também me mudar daqui a pouco. Vamos ver, né? Que está aberto a gente não tem verdade, mas a gente tem uma lógica aqui. É que a gente está sempre pensando na prática, no explícito, no comportamento aparente, no comportamento expresso, e não no que está por trás que determina o comportamento. O que eu estou trazendo a reflexão de vocês aqui não é o comportamento expresso. Não é a parte do iceberg fora d'água, é a parte do iceberg dentro d'água. Na parte do iceberg dentro d'água, eu estou dizendo que esses 4 são iguais. Eles têm o mesmo conceito do homem na situação trabalho. Mas eles expressam esse conceito, aparece fora d'água, de maneira diferente. Quando a psicologia social nos ensinou que o mundo das percepções é fonte e limite do comportamento humano, surgiram infindáveis implicações para o estudo das organizações e dos estilos de liderança. A maneira como eu percebo é a maneira determina a forma como eu me comporto. E eu percebo diferentemente também
pela câmara escura da máquina fotográfica, pelos conceitos, pelos valores, pelas crenças, pelos temperamentos, pelas teorias. Nada mais prático do que uma boa teoria. Ao contrário do que nós dizemos sempre, que teoria na prática é diferente. A teoria na prática é diferente porque é uma teoria errada. Mas se ela é certa, ela reflete exatamente a prática. Vamos continuar. Próximo. Vamos ver aqui o primeiro, né? O proprietário do serviço de mensageiro, que seria o clássico visto como estilo dominante, expresso, portanto, como autoritário, disciplinador, quer resultado, queria condenar. Vejam bem, em nenhum momento o arquiteto Henry Fonda falou que o camarada era inocente. Ele dizia, há uma dúvida razoável. Esse é um conceito fundamental no processo decisório e nos estilos de liderança nas organizações, porque nem sempre a gente está em dúvida, está olhando a dúvida razoável. A gente está sempre na certeza. Ele não disse em momento nenhum que a pessoa era inocente ou culpada. Ele disse, há uma dúvida razoável. Né? Então, o que nosso querido estilo 91, o Lee Jacob faz? Pressiona o tempo todo para fazer valer sua opinião. Pouco se importa com os sentimentos e percepções e opinião dos outros. Impõe suas ideias, mesmo que tenha que pisar no calo dos outros. É obstinado, duro, voltado para resultados. Quer sempre ganhar na discussão. É um ganha-perde. Ganha os resultados, perdem as pessoas. Próximo. E aí, ó, qual é a premissa? Agora vamos para os conceitos. Qual é a premissa de um personagem assim? Conhece alguém assim ou não? Vamos tratar, vamos ver se a gente conhece. Só para a gente ver, hein? Vamos ver se a gente acha, ó. Tem gente que diz que há um conflito irreconciliável entre os interesses de produção, de resultados, de metas, e os interesses das pessoas. O trabalho é antinatural para as pessoas, eles acham. Então, para isso, qual é a opção? Constranger, obrigar alguém ao trabalho. Não é assim que faz assim, define meta, marca a pressão. Você quer fazer o cachorrinho andar? Tem muitas maneiras. Uma da maneira é dar um chutinho no traseiro dele. Pá, ele anda, não anda? Toma um chute, ele anda. As organizações também é assim, vou te demitir, vou te dar isso, não vou fazer aquilo, não é assim não? Define meta, não cumpriu a meta, está demitido. Se não cumprir, vai ser demitido. É assim não? Isso era só no filme? Ou é o nosso cotidiano? Depende do treinador. Se você pensar no Titio, a gente vai ver, do Titio Joel, a gente vai ver que é outro. Se você pensar na família Filipão, você vai ver que é outro. Depende. Tá certo? Depende, né? Depende. Vamos ver como é que varia isso. Isso é que é o conceito que o professor Cláudio falou aqui, a gente sempre pega um estereótipo e generaliza. Cuidado com isso nas organizações, nos estilos. Vamos lá. É preciso descrever bem e definir bem o que deve ser feito. Por quê? Porque há um conflito entre interesse de metas, gols, resultados e as pessoas. Porque o trabalho é antinatural. Então, o homem certo, já ouviram isso? No lugar certo. Ah, cada macaco no seu galho. Não é assim, ó? É escolher quem tem, agora é na moda, quem tem o perfil da organização. Não é assim que falam? É preciso escolher quem tem o perfil. Já ouviram isso? E aí, as pessoas são instrumentos de produção, de obtenção de resultados. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Continuemos. Mais um. Qual é o modelo? O modelo é autoridade e obediência. Defina a meta e você obedece e cumpre a meta. E faz a tarefa e pronto. Supervisor. Planeja, dirige e controla. O subordinado executa. Há uma diferença entre planejamento e execução, entre pensar e fazer, entre decidir e executar. Os resultados são o que importam. Os fins justificam os meios. Claro que se obtém resultado de curto prazo. A gente vê isso muito em termos de futebol. Muda o técnico, a gente fica, aí o primeiro jogo o cara ganha, o time corre mais, se ajusta. Não é assim? É. Depois volta ao que era dantes no quartel de Abrantes. Né? Volta mesmo. Porque a gente não conseguiu aquele estilo novo ali que aperta, bota disciplina, bota moralizador, dureza, acaba dando resultado. Depois, volta como antes.
e o germe da contramudança e da contracultura. Porque esse estilo duro gera revolta. Aí daqui a pouco está o jogador, o que diz assim, o treinador perdeu o vestiário. É que o time está derrubando o cara. A gente viu isso agora no Flamengo. O Mano Menezes perdeu o vestiário e pimba, caiu. Né? Porque o time não mudou, ele é o treinador que gerou, não. Então o mesmo time está jogando muito melhor. Ou não? É. Né? O cara começou, daqui a pouco... o treinador perdeu o vestiário, né? Assim, é isso. Tem que olhar. A gente vê o cinema, vê teoria das organizações. A gente vê o futebol, vê a teoria das organizações. A gente vê o nosso cotidiano da vida. Então, as teorias das organizações aí presentes. Próximo. Como é que ele usa a hierarquia? Eu sozinho. Esse estilo. Eu decido sozinho. E aí você cumpre e obedece. É isso mesmo. No conflito, o conflito é sufocado. Você pode curar a tosse com muitas maneiras. Uma maneira é botar esparadrapo na boca do cara. Ele para de tossir, mas morre de asfixia. A maioria das pessoas estão mortas nas organizações, apesar de vivas. Estão mortas psicologicamente. Elas desistiram de participar por estilos dominadores, dominantes, que o fazem, às vezes, o marido com a mulher com o marido, pai e filho, padre e sacristão, chefe subordinado. Isso acontece a todo momento. O cara desiste de contribuir, de colaborar, faça fazer o mínimo. Aí, ó, o que importa é cumprir a tarefa, não concordar ou compreender. Organização formal versus a organização informal. A organização informal, a clique, a panelinha, a igrejinha, as relações sociais, as relações afetivas se dão contra o interesse da organização formal. A divergência é vista como insubordinação, né? Prima irmã da indisciplina. Como ousa discordar? Como é que esse cara ousou falar com o nosso chefe sem passar por mim? Está me bypassando, não é assim que a gente fala? Já ouviram isso, não? Está me bypassando. Eu sou o coordenador do curso, esse professor vai logo falar com o diretor, está pensando o quê? Né? É isso? É. Então, ó, criatividade e empenho acabam anti-organizacionais. Próximo. Depois temos o estilo 9 aqui, relações humanas, boa praça, grupista, country club, tapinha nas costas, o vaselina. Tem muitos assim. Não quer dizer que ele sempre. Até ser forçado a tomar partido, o publicitário demonstra uma relativa indiferença ao resultado do júri. Ele está preocupado com relações, desde o início. Né? Fica rabiscando, faz jogo da velha, é um dos ansiosos para ver tudo acabado. Ele é 1 para resultado, hein? 9 para pessoa. Mantém conversa fiada constante com o intuito de estabelecer boas relações e camaradagem. Quer ser aceito e agradar o interlocutor. Ele quer tanto agradar que uma hora é inocente, outra hora é culpado. Uma hora é inocente, outra hora é culpado. E o filme ainda fala, esse cara fica aí parecendo uma bola de tênis? E a gente até ri dele. A gente só esquece que às vezes o nosso colega de trabalho do lado pode só ser assim. Pior, que talvez a gente seja assim. A gente sempre vê os outros, a gente nunca se auto-percebe. As relações, aquele que está sempre com uma piada para desanuviar o ambiente, né? Vamos ver como é que ele é. Existe, olha como é que ele é igual ao anterior, olha só. Para ele, olha a teoria dele, o conceito. Existe um conflito irreconciliável entre produção e pessoas. O trabalho é antinatural. Mas para isso, para eu fazer as pessoas trabalhar, a opção é a sedução, a manipulação. Eu posso fazer o cachorrinho andar de 2 maneiras, pelo menos. Um, eu dou o chute no traseiro dele, ameaça, punição. É o anterior. Agora, o outro é o seguinte, eu balanço um ossinho na frente do cachorrinho, ó, ele vai... Não vai? Vai. E o cachorrinho quer pegar o ossinho, o cachorrinho não quer andar. As organizações são assim também. Meu queridinho, se você fizer isso, vai ganhar um prêmio. Olha aqui, ó. Olha o prêmio que você vai ganhar. Vai ganhar um elogio, vai ganhar é isso? Uma promoção. Ou não é assim? Eles balançam assim na frente da gente como se a gente fosse cachorrinho. Exatamente isso. Né? Vocês vejam,
a forma como eles explicitam o comportamento, como eles aparecem na parte de cima da água, do iceberg, é que é diferente. Mas o que está por baixo é igual. Ambos descreem na natureza do homem em trabalho. Eles querem fazer o homem trabalhar de duas formas distintas, mas eles têm a mesma teoria, a descrença na natureza do homem em termos de trabalho. Eles explicitam a sua descrença, que é a mesma, de forma distinta. Uma ameaça, outra faz o prêmio. Ameaça e punição é o chicote e a cenoura. Tá certo? Nós vimos dois personagens do filme agora, exatamente assim. Isso que o professor fala para vocês em sala de aula. Aí como é que é? O homem é a medida de todas as coisas. Todo mundo concorda com isso, né? O homem é a medida de todas as coisas. Que coisa maravilhosa. Só o amor constrói para a humanidade. Somos uma grande família. Né? Conhece isso? A família Filipão. A gente vai ver o que vai dar se continuar. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Né? Vaca feliz é que dão bom leite. Se todo mundo estiver satisfeito, todo mundo... Agora ficam ensinando também para as pessoas, as organizações felizes. Eu fico morrendo. Meu amigo, organização é uma ficção jurídica. Ela não existe. O que existe são pessoas se relacionando com pessoas. A organização não existe. Organização feliz, o que é isso? Existem pessoas. E será que são todas felizes? Elas têm diferentes necessidades, diferentes anseios. Os dedos das mãos são diferentes. Graças a Deus, cada ser humano, que é a maior maravilha na face da Terra, cada um é diferente completamente do outro. Até no uso da hierarquia das necessidades do Maslow, que a gente estuda tanto. Cada um está num estágio. Como é que é esse negócio de organização feliz? A organização agora tem coração, tem sentimento, tem personalidade, tem caráter. Não, ela tem cultura, que são aquelas pessoas se relacionando para a consecução de determinados objetivos. Mas a gente tira aquelas pessoas, acabou a organização. É uma ficção. Já pensaram nisso? Pense. Aí, ó, o grupo social versus o grupo funcional. Uma coisa é a turma do se dar bem, relacionado com... segunda-feira de um grupo 19, grupista, country club, a segunda-feira a discussão do futebol é uma maravilha. Da festa de fim de semana, né? A comemoração de aniversário do aniversariante do mês é uma maravilha. Não sou contra isso, não é muito bom que tenha. Mas quando a gente enfoca fundamentalmente isso, a gente está transformando pessoas que precisam se gostar para trabalhar. As pessoas não precisam se amar para trabalhar juntas. Elas precisam se respeitar. Às vezes se amam e se desrespeitam. E aí não dá para trabalhar. O respeito é muito mais importante em termos funcionais do que se gostar. Você pode dar-se muito bem em termos funcionais sem ser amigo, sem ter felicidade com aquele cara, sem ser amigo para tomar chopp. Você tem outras valências, outras afinidades, outras relações. E aí, ó, é o mínimo denominador comum de desempenho. Ganha as pessoas, perdem os resultados. Próxima. Modelo. O modelo é a abdicacia. Por isso que às vezes o cara perde o vestiário. Ele chega lá, é a família, o titio Joel. É isso. Estou morrendo de medo que o Joel vá para o Vasco. Aí vai acabar de enterrar o Vasco. A gente já está enterrado, vai acabar de ficar. Imagina, né? Deve estar perdendo já, mas meu Deus. Então, se vai o Joel lá, aquele, fica lá, o tio Joel, aí todo mundo lá, todo mundo legal. Daqui a pouco o pessoal começa, não é isso? O cara, porque gosta do chefe, aí, ó, ele é um abdicrata, ele abdica da decisão. Tudo ele chama o grupo para decidir. Aquela reunião que era para ter 3, tem 20. E aqueles 20 têm que participar, têm que mostrar a razão de estarem ali. E a reunião demora muito mais, porque todo mundo tem que falar. E ele acha que é um democrata. Ele diz assim, eu faço o que os colegas decidirem. O que vocês decidirem está decidido. E, em verdade, o que ele está fazendo é transferindo, é abdicando da sua decisão, da sua responsabilidade como gerente. Ele está transferindo para o grupo. Ele está sempre buscando alvos gerais.
quem todos concordam, né? O nosso objetivo é o homem, não quantos resultados, que meta nós vamos alcançar, que objetivos, como é que nós estamos mal, como é que a gente sai dessa crise? Não, ele faz generalidades que todos concordam. Como organizar o trabalho de modo que as pessoas se sintam felizes e satisfeitas e confortáveis. Próxima. Uso da hierarquia. Ele sempre usa hierarquia com todos. Ele é o grupista. Ele está sempre chamando a sua família, os seus subordinados. Está sempre junto. Às vezes ele é um indivíduo pessoalmente muito competente. Mas como gerente, não. É um com todos, né? Como é que o camarada faz? Ele não toma decisão, ele transfere para o grupo. Isso gera disfunções. Ele, às vezes, é muito competente. O subordinado traz o trabalho. Ele, em vez de dizer ao subordinado como ele vai fazer o trabalho não está bom. Ele vai lá e diz assim, faça cá, ensina, tem um papel de educador. Se eu falar assim, ele vai ficar magoado. Deixa aí, está muito bom o seu trabalho. E leva para casa o trabalho do subordinado. E faz de novo. E chega na segunda, ó, seu trabalho ficou muito bom, hein? Mas ele fez outro. Carrega o piano nas costas. Quando bota a mão nas costas dele, do chefe, já passou o trabalho. Transferiu o macaquinho, despachou a carga do trabalho. E o subordinado vira empregado dos subordinados. O gerente vira empregado dos subordinados. Trabalhando e carregando o piano. E ele não consegue ensinar a fazer, porque ele não quer magoar. Ele não quer chatear, ele não quer constranger o subordinado. Conhecem pessoas assim? Que não diz tudo, fala pela metade? É isso. Ali, ó. A negociação. Enquanto o outro sufoca o conflito, esse busca a harmonia. É preciso a gente ver o lado positivo das coisas. Você está vendo só coisas ruins, né? Livra-se do ônus psicológico da decisão, está sempre buscando o lado positivo. E o empenho e a criatividade é na dimensão social, na festa, na relação, nos relacionamentos. Está sempre discutindo a relação. Conhece isso? Está sempre discutindo as boas relações sociais no trabalho. Próximo. Agora, ó, esse aqui, ó, ausente de corpo presente. Muito mais comum nas organizações do que a gente pensa. A gente logo pensa no serviço público, é verdade. Mas nas burocracias eles existem muito. Ausente de corpo presente. Um para a pessoa, um para o resultado. Ele não tem nenhum interesse na produção, em resultados e nenhum nas pessoas. Ele está noutra. Não se envolve com as decisões, exceto para alcançar objetivos pessoais. O que ele queria era acabar logo o julgamento para ir para o jogo. Ah, sim. Não é assim também que a gente vê no trabalho alguns colegas nossos? Constantemente está contando anedotas que nada tem a ver com o tema em discussão. O outro anterior, publicitário, conta anedota que tem a ver com a discussão, faz braça, faz piada, esse aqui não. Está sempre contando a última, circulando pela sala, consulta o relógio, joga a bolinha de papel, você torce para que time? Esse time é o maior, e aí permanece neutro do princípio ao fim. Numa reunião de 10, ele não é o primeiro, nem o segundo, porque o primeiro pode chegar ao segundo e começa a perguntar para ele o que acha. Jamais o terceiro. Os três começam a discutir, os dois começam a discutir, vão perguntar para ele a opinião e ele não quer se meter. Ele também não é o 10º, vamos dizer que ele não está interessado. Ele é o 6º, 7º, todo mundo discutindo, ele entra na reunião, presta uma atenção, fica olhando para a cara de todo mundo e concordando aparentemente com o olhar. Ele está pensando em outra coisa, mas ele está concordando com o olhar. E todo mundo acha que ele está apoiando a você. Ele não está apoiando ninguém. E na hora de promover, quem é que a gente promove? Aquele que está sempre concordando com a gente. Na hora de votar, a gente vota com aquele cara. E às vezes ele é promovido ao nível de incompetência. Ele é muitas vezes promovido por isso. Mas às vezes tem um que diz assim, e você, fulano, o que você acha? Ele não tem dúvida. Precisamos fazer uma pesquisa para ver o que se trata, porque esse é um assunto muito complicado. E ele começa, se ele for professor, então, ele vai ter logo uma teoria de gestão para explicar por que ele não está decidindo. E começa a falar tanto que daqui a pouco não toma a palavra dele. E ele fica feliz, porque ele não disse nada, mas falou tudo. Participou ausente. É impressionante como temos pessoas assim. Conhecem pessoas assim? É uma maravilha, né? Então, ó. Próximo. É uma maravilha. O cara acaba promovido.
Não faz nada porque não se expõe. Ele está noutra. Ele é o camaleão organizacional. Ele também acha que há um conflito irreconciliável entre produção e pessoa, que o trabalho é antinatural, só que a opção para ele é a preservação do emprego dele. Ele quer que fique na folha de pagamento, continuar naquela, está numa boa. Ele é o camaleão, mudou para que lado o vento está soprando. Ele é um diarista de convicções, uma revista de valores. Está sempre a favor do vento. Ai, como eu estou ocupado. Ai, com tanta coisa para fazer. Ele não está fazendo nada, mas ele tem muito papel em torno. Quantas... Um trabalhinho que ele tem que fazer, ele diz que são 10. Ele está sempre aumentando as suas tarefas e dando a elas maiores dimensões. Para quê? Porque ele quer ser visto e não ser lembrado. Às vezes esse cara é um sucesso fora do trabalho. Ele é um cara de comunidade, ele é uma pessoa de liderança social, mas no trabalho ele não é. As pessoas não valem pelo que sabem, pelo que fazem com o que sabem. Próximo. Qual é o modelo dele? A sobrevivência. Como gerente, ele deixa cada um faz o que quiser, contanto que não me chateie. Não vem me dar problema. Sempre neutro. Ele nunca diz eu acho ou não quero. O chefe disse para vocês, ele é o interlocutor, o pino de ligação. Ele nunca filtra nada e nunca dá a sua opinião. O chefe, os subordinados disseram isso. Fulano de tal falou isso. Zé da Silva disse aquilo. Ele não diz, nem avalia, nem diz nada. Para poder continuar, ser visto sem ser lembrado. É aquele que diz assim, eu nunca me arrependi daquilo que não disse. Faz apenas os que estão no gibi, né? Para buscar na folha de pagamento. Próximo. No conflito, tá pau comendo, ele está fingindo, saindo de mansinho para ninguém ver que ele está lá. Ó. Vamos esquecer dele, né? O 9, o publicitário está querendo acomodar as coisas pelas relações sociais. O Lee Jacob, o mensageiro, ele quer sufocar e resolver na marra. Tem que votar, tem que punir esse cara. Né? Esse tô noutra, não quero nem saber de nada, não vem me perturbar não. Não me meto nessa confusão, tô fora disso. Aí, ó, os outros discutem, o torcedor fica calado. Precisamos de mais dados, repete que a proteção, ele defende muitas vezes com o intelectualismo, quando ele tem cultura. Espalha, é o quinto da reunião, deixa para o tempo resolve. Nunca me arrependi, boca fechada não entra em mosca. Laissez-faire, laissez-passer. Exatamente. Próximo. Às vezes criativos fora do trabalho, mas está sempre enterrando sugestões e contribuições de subordinados, para não se chatear. Autopresença e fora da organização o empenho dele. Fugidas, bico, paletó na cadeira. Próximo. Mas aí a gente vê agora o treinador de futebol. Esse era treinador, o outro era torcedor, que é exatamente o gerente, né, da reunião, o coordenador da reunião. Esse é 5 para as pessoas, 5 para os resultados. Ele diz lá, é conciliador político parlamentar, procura fazer um bom trabalho no júri, articula e tenta aproveitar as sugestões, aceita a proposta de votação e outras sugestões que recebe, busca soluções razoáveis, aceitáveis, não quer dizer que sejam as melhores, as razoáveis. Ele tem o critério da aceitabilidade, dividir as diferenças, é o árbitro das divergências. Vamos lá ver. Como é que ele pensa? Para ele também existe um conflito irreconciliável entre produção e pessoas. O trabalho é antinatural, mas como é que ele vai se comportar? Ele se comporta diferente, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, devagar com o andor que o santo é de barro, ele diz. Vamos um pouquinho para as pessoas, um pouquinho para a produção. Sabe aquele cara que tem o leitinho molico, com um biscoitinho, para poder fazer a colação no meio, depois do almoço? Na parte da tarde, porque tem que almoçar, tem que comer alguma coisa de 3 em 3 horas? Sabe aquele? Manja aquele que vai lá... Hein? Conhece? Esse conhece, né? Sabe aquele que... Ele, 5 horas, acabou o expediente. Né? Vamos devagar, pessoa e produção, dividindo cada um. E aí, ó, é o meio termo, é o meio de estrada. Esse é o homem organizacional típico. As pesquisas mostram que a maioria dos executivos são organizacionais assim, são esse estilo. A maioria dos gerentes.
Impressionante como tem gerente assim. Cumpre o seu tarefa, acha que está sendo um bom desempenho. Vamos ver como é que ele é. Como é que é o modelo dele? Tradições, hábito e costume. Esse cara chegou na empresa, já está querendo sentar na janela? Já ouviram isso? Já chegou, entrou no ônibus agora, já quer sentar na janela? Não, antiguidade é posto. Não está chegando aqui, já vai sentando na janela? Não é assim, né? Ele tem que ter isso aqui, ó. Decisões sem já o julgamento, é o livrinho, ó. Quem decide é o manual. Estilo burocrático de gestão. Próximo. Soluções viáveis, mas nem sempre as melhores. Vamos evitar os extremos. Parece prudente, né? O mundo não se fez em um dia. É o campeão moral. Aí isso me lembra o futebol, né? Mesmo quando perde. Em 78, a maioria aqui das pessoas não eram nascidas, então elas não sabem. Em 78, o Brasil perdeu a Copa do Mundo na Argentina, mas não perdeu nenhum jogo. Aí o treinador da época falou assim, não, nós somos o campeão moral, porque a Argentina corrompeu lá o Peru, e não sei o que para perder de 7. Aí, hein? Cláudio Coutinho, que era um grande personagem. O Brasil é o campeão moral. Campeão moral, coisa nenhuma. O campeão foi a Argentina que está com a taça. Essa é a busca da aceitabilidade. O que nos compensava ser campeão moral? Nada. Quem ficou com o caneco foram os argentinos mesmo. É a aceitabilidade, ó. A sabedoria está no meio. Próximo. Como é que ele faz? Como é que ele decide? Hierarquia. Um é eu sozinho, o outro é um com todos. O outro é, né? Esse aí não quer nem saber, o um, né? Agora esse aqui não. 1 a 1, eu chamo você e resolvo. Escuto tudo que você me falou. Chamo ele, escuto tudo que ele me falou. Chamo ele, escuto. Eu tenho todas as informações. Aí eu decido, 1 a 1. Nunca decido na frente de outros para não correr o risco de me expor. E aí, ó, agradar a gregos e troianos. Ele é o perde-perde. Perdem as pessoas, perdem os resultados, porque ao invés de ser meio, podia ser mais. Ele perde porque ele, em vez de ganhar tudo, ele ganha pela metade. Ele tem uma aceitação para os resultados mais frágeis e acha que está sendo campeão. E a maioria das organizações são assim, né? É a ditadura da maioria. Como é que faz votação? Ao invés de discutir, o jurado brasileiro, como é que faz? Nem discute, vota. Condenado ou inocente. Não tem oportunidade de viver um júri como esse, onde se fecha na sala e fica ali horas e horas e horas até tomar a decisão. Isso forja uma cultura, um processo decisório. Votação por maioria. Porque democracia é maioria. Democracia não é voto. Voto é uma necessidade importante do processo democrático. Mas democracia é voz. O voto é apenas uma forma de expressão da voz. Porque também tem a ditadura da minoria. A gente está vendo aí com os black blocs, como é que essa ditadura, como é que a minoria às vezes é ditatorial. No mundo inteiro. Horror ao bypass, contemporização e bom senso. A ditadura do consenso. O Drucker tinha, todo mundo fala do Drucker, que é certamente o maior autor de administração desse século XX, certamente, mas ele tinha um guru, que ninguém fala. O Conselho, mas vai botar o livro desse guru, estamos buscando o livro nos Estados Unidos para botar no site do Conselho. Tem os livros no site do Conselho que ninguém tem, hein? Se quiserem ter acesso, vão lá. Alfred Sloan, ele era presidente da GM. E a GM era pequenininha. O Ford dizia assim, o povo americano pode ter o carro da cor que quiser, contanto que seja preto. Quando a gente vê os carros no começo do século, década de 20, 30, os carros eram todos pretos, eram todos Ford. E aí todo mundo comprava, com preço baratinho, todo mundo comprava. Mas o Alfred Sloan chegou e falou assim, o cara pode ter, o povo americano pode ter o carro da cor que quiser de acordo com a sua bolsa. E pintou tantos carros que chegou uma época que o maior número de carros era vermelho, não era preto. O Drucker se impressionava muito com ele, porque quando todo mundo pensava igual, o Drucker, consultor dele, o Alfred Sloan falava assim, é o consenso do erro. E se nós estivermos errados? Não há dúvida razoável aqui, há que haver uma dúvida razoável. Se todo mundo está pensando igual, pode ser, né?
como dizia o nosso Nelson Rodrigues, os idiotas da objetividade. Pode estar todo mundo errado. Vamos pensar uma noite no meio, né, um dia após do outro, Deus em cima, e não vamos tomar essa decisão porque está todo mundo pensando igual, porque pode ter a ditadura da maioria, e consenso não é maioria. Consenso é a minoria ter oportunidade de convencer a maioria e a maioria ter a oportunidade de convencer a minoria e formar um juízo comum. Vai ter que ter uma decisão. Se não tem acordo, vai votar. Mas a votação como última opção, ou a posição final de discussão, não a votação como posição inicial do processo decisório, sem nenhum tentar influenciar e trocar com outro. Alfred Siloam, que foi o cara que mais influiu o pensamento de Drucker, é uma pessoa que volta e meia o Drucker nos livros dele cita, e a gente passa de passagem e nem se dá conta disso. Esse livro precisam ser publicados aqui no Brasil. São clássicos. Os clássicos são importantes. O papel do Conselho é publicar os clássicos, porque é natural que as livrarias, a universidade, estejam no cotidiano, não cuidem disso, mas nós estamos cuidando. Para contribuir com a universidade, para suprir um papel que é uma deficiência. Vamos sortear aqui um livro do Ford, por exemplo, que é interessante, foi publicado no Brasil em 1940. Olha só que interessante. 1940. O livro em português está melhor escrito, está mais bem escrito do que em português, do que em inglês. Porque por melhor que o Ford escrevesse em inglês, ele não escrevia tão bem quanto o cara que traduziu esse livro e que fez o prefácio do livro. Chamava-se Monteiro Lobato. Então o texto do Monteiro Lobato tem que ser melhor. Cadê o livro? Tem aí o livro? O texto do Monteiro Lobato tem que ser melhor do que o do Ford, em português, claro. Mas a gente vai ver também que muita coisa que a gente fala do Ford, ensinando o Fordismo na sala de aula, às vezes o Ford nunca disse. Ele diz exatamente o contrário. Tem muita coisa boa, muita coisa no seu contexto. Temos que pensar o homem nas suas circunstâncias. Claro, ele viveu há 100 anos atrás, né? Mas tem muita contribuição, que tem muita gente aí repetindo coisas que o cara dizia, e outros também diziam, sem citar a fonte. Como se fosse novidade, autores aí consagrados. Então, ó, horror ao bypass, próximo. E criatividade, vamos terminar isso logo, porque já estou demorando demais hoje, né, Clóvis? O Clóvis já está reclamando aqui. Quase na cópia, adaptação. Ele está sempre no benchmark. É ruim fazer isso? Não. Claro, nada se transforma, tudo se copia, é isso mesmo. Mas não pode ser só copia. Ele está buscando status quo e mudança, o brainstorm. Está sempre uma tempestade de ideia. Ele só trabalha assim, com a ideia dos outros aí. O homem é antiguidade é posto, o outro tem que mudar. Próximo. Agora esse aqui, o Henry Ford, que é o arquiteto, que é o personagem do filme, e que nós estamos dizendo que é diferente. Esse aqui, ó, genuíno interesse pela tomada de decisões válidas. Ele nunca disse que tinha certeza. Dúvida razoável. Discussão e deliberação. Ele buscava o consenso. Ele falou isso muitas vezes. Ouvir a minoria. Forma convicções. Busca compreender os argumentos dos demais, mesmo que não concorde com eles. Introduz crivos de racionalidade. Testar a validade do testemunho e da legitimidade das premissas dos demais jurados. Ele busca a excelência dos resultados e a automotivação das pessoas. Esse é um iceberg fora d'água diferente. Vamos ver por quê. Não é a maioria das organizações. Infelizmente, não constitui a maioria dos gerentes. Há um conflito inevitável e inerente à organização. Ele não nega esse conflito, ele diz que esse conflito existe. A diferença é como eu trato o conflito. De novo, existe o conflito, mas ele não diz o homem é indolente, preguiçoso. O trabalho é antinatural para o homem. Ele diz o trabalho pode. Tem um conceito nesse filme, vocês que viram rapidamente a primeira vez em situações muito desconfortáveis aqui de som e de cadeira, talvez não tenham prestado bem atenção naturalmente, mas em todo momento eles falam em possibilismo e probabilismo, entre possível e provável, possível e provável. Porque uma coisa é possível e pode não ser provável estatisticamente.
ela não tem base, o provável teria que ter uma sustentação estatística de mais sentido de realidade, mas pode ser possível. Ele é possibilístico. Ele diz, o homem pode não ser provável, pode ser que ele não tenha matado, pode ser que tenha, mas pode não ter matado e pode ter matado. Tá claro, não? Enquanto que os outros 4, diz o homem é. Ele determina, ele é determinista. Esse é possibilista. Isso é uma diferença grande. Porque se eu digo que o homem é, eu estou já colocando o meu conceito em todos os homens, em todos os treinadores, em cada um que fala. São todos iguais. Eu estou botando todo mundo no seu quadradinho. E as pessoas não são tão quadradinhas assim, graças a Deus. Vamos ver. É preciso conhecer pela experiência se o homem pode ou não pode. Se ele pode fazer o trabalho, se ele não pode. E a gestão das organizações. Organizações são entidades sociais que têm conflito, que têm luta, que têm interesses, que têm preconceitos e conceitos, que têm valores, temperamentos, que têm história, tradição, que têm luta de poder, que tem quem namora quem. Não tem? Tem. Sempre tem. Ou não tem? Tem. E se a gente não considerar isso, a gente vai ficar mas não é, pode ser. É diferente. Vamos lá, próximo. Ele busca, portanto, a autodireção e o autocontrole. Ele busca a participação genuína. Ele tem um conceito múltiplo de liderança. As soluções são variadas dentro de um melhor processo. As soluções podem variar dentro de um melhor processo. Próximo. Como é que ele usa a hierarquia? Ele usa a hierarquia em sentido múltiplo. O avião está caindo. Vamos fazer uma democracia discutindo todo mundo, como gostaria o publicitário, para ver o que vai fazer? O prédio está pegando fogo. Vamos fazer uma reunião? Não. Vou resolver? Não. Depende. Depende da legitimidade. Você pode ser sozinho, pode ser com alguns. Você usa a hierarquia diferenciadamente. Ora com todos, ora com algum, ora com sozinho. Ora há momentos em que o executivo é fundamentalmente um solitário. Nem a mulher dele ou o marido vão poder ajudá-lo. Ele vai ter que decidir sozinho. E cada vez, quanto mais sobe na escala hierárquica, mais sozinho ele fica. Mas ele usa a hierarquia diferenciadamente. Há momentos que ele vai chamar pessoas. Há momentos que ele vai chamar Há momentos que ele vai chamar todos. Há momentos que ele vai decidir sozinho. Claro, isso é a solução, dentro de um mesmo estilo. Comprometimento. Quando se tem voz e opinião, se tem compromisso. O sanduíche de presunto com ovos. A galinha está envolvida. Botou o ovinho e saiu dela. Não tem mais nada com isso. O porco está comprometido, ele deu pedaço dele. Se você faz uma pessoa participar de um processo desde o início, vamos discutir hoje eu fiquei uma reunião lá, eu não sou 99, gostaria de ser, mas eu estou numa insegurança danada. Como é que eu compro o totem? Esse ou não é? Eu fico doido, chamo quem pode decidir. Vou chamar o conselho inteiro? Não, só quem tem contribuição para decidir aquilo. Isso é uma discussão danada, né? Tem que ter, se o cara participa desde o início, ele tem compromisso. Se ele dá uma opinião que vai embora, ele só está envolvido, ele não está nem aí. Então, não há separação entre planejamento e execução. Você converge uma coisa com a outra. Compatibiliza ambas. Naqueles que têm a contribuição. Mas chegou uma hora que o executivo tem que decidir sozinho. Ele decide sozinho. Aqui, ó. Integração dos objetivos individuais e organizacionais. Não vem com esse negócio de organizações felizes. Organizações criativas, organizações dinâmicas. Os interesses do indivíduo são uns, os interesses das organizações, se quiserem, dos donos das organizações, dos acionistas principais, são outros. O problema desse gerente é como eu realizar os objetivos das pessoas através dos objetivos da organização e como eu realizar os objetivos das organizações através dos objetivos das pessoas. É muito diferente de eu achar que os objetivos das pessoas vão ser os objetivos da organização. Porque cada pessoa dentro da organização tem interesses, expectativas,
desejos diferentes, e dependendo do nível hierárquico que ela esteja, da posição geográfica que ela esteja na empresa, da posição na hierarquia que ela esteja, dependendo da sua formação profissional, da área de atividade dela. As organizações são ilhas, arquipélagos, que a gente precisa botar pontes para se ligar e formar um continente. Isso vai ser se a gente entender que cada ilha dessa tem um interesse diferente. São cada uma das pessoas. Como é que eu realizo esse interesse das pessoas? Pelo objetivo da organização. O que estão nos ensinando aí, não os professores aqui da Estácio, não, nem da Cândido Mendes. Tem outra faculdade aqui, não? Qual? Doroteia, Urupá. Não é, vocês estão, não é isso, estou falando na empresa. Eu ficar achando que eu vou ter o objetivo da pessoa, ser os objetivos da organização, isso eu estou querendo transformar a empresa em seita religiosa. Ou estou querendo enganar o indivíduo. Como eu realizo as pessoas pelo objetivo da empresa? Como é que eu compatibilizo interesses distintos? É mais sofisticado? É muito mais difícil? Mas dá muito mais resultado. Aqui, ó, coopera com os diferentes. Justaposição do ponto de informação e decisão. Quem tem informação decide. Não sufoca as individualidades, ao contrário. Valoriza o debate e estimula o contraditório. Democracia é a convivência dos contrários. Não é o encontro daqueles que pensam todo mundo igual. Isso é totalitarismo. Isso é hegemonia de pensamento único. Isso é ditadura. Próxima. Maslow e Herzberg, que vocês estudam muito, não estudam? Sim. Então vamos lá. Já leram o livro deles, não? Não. Então entra no site do Conselho e vão pegar lá o livro do Maslow, se não tiver na biblioteca da faculdade. Em inglês é mal traduzido em português por enquanto. A gente vai traduzir melhor, porque esses livros não têm tradução em português. Mas os livros do Maslow estão lá no site do Conselho. O do Herzberg também. Tá certo? Se não leram, leem. Tá certo? Se tiver aluno de psicologia, também, porque se ensina Maslow em psicologia e também não tem livro traduzido em português até hoje, imagina. Necessidade fisiológica, segurança social, olha lá, ó. A natureza do homem é motivação para o trabalho, aqui, ó. Personalidade e motivação do Maslow. Olha aqui, motivadores higiênicos. Há necessidades que são higiênicas, preventivas e ambientais, melhoram o meio ambiente. E há necessidades que são motivadoras. Está na hora, né, Marcos? Que são motivadores. O que nós estamos dizendo aqui para esse personagem do filme 99, o estilo de liderança que eu estou querendo exemplificar, para ele o que motiva é o trabalho. É o que o indivíduo faz. Uma coisa é como eu trato o indivíduo, outra coisa é como eu utilizo ele. Eu posso tratá-lo muito bem, mas se a pessoa fizer um trabalho insípido, insignificante, sem sentido, por mais que a empresa o trate bem, ele não vai ficar motivado, ele vai ficar não desmotivado. Vai ficar no ponto zero. Eu dou o melhor plano de saúde, o melhor plano de cargo, tudo. Ele vai ficar zero. Não desmotivado, mas também não vai ficar motivado. Ele vai ficar motivado se ele fizer um trabalho que dê sentido para ele, que dê progresso, que dê realização, que signifique um desafio, que ele sinta que está contribuindo. Eu estou dizendo para todos na organização. Não adianta a empresa botar um Boeing 747 na porta da fábrica e dizer você é importante, porque você constrói esse Boeing 747, se o idiota ficou apertando o parafuso o dia inteiro. É claro que vão ter pessoas de alta exceções, estou falando para o homem normal, e o ser humano normal é medíocre, é humilde, é o normal, né? É isso mesmo. Aquele sujeito precisa de ter um trabalho, seja servente, seja engenheiro nuclear, que lhe dê sentido, progresso, reconhecimento, dependendo dos desafios que o nível cultural, de estudo e organizacional eles têm. Mas você não, às vezes tem cara que diz assim, eu estou construindo uma igreja, tá certo, tem uns que são assim, né? 2. Agora, duvido que o sujeito está o dia inteiro com aquela comida que apodreceu e estragou, que ele levou na marmita, né? Ou que não dá nem comida, no tique refeição não aceita. Ele está botando tijolo o dia inteiro ali a sol quente.
dizer para aquele, você é importante, você constrói uma catedral. Constrói catedral coisa nenhuma, ele bota tijolo. Não engane o indivíduo. Você bota gente débil mental na linha de montagem de muitas fábricas e em área de comércio também, fazendo o mesmo trabalho de um cidadão comum, normal, e diz para ele, você tem que ser feliz. Para a pessoa que tem deficiência mental, aquilo pode ser, e é importante que a empresa faça, e deve ser elogiada por isso, mas aquilo, e eu estou preocupado com o cara do lado dele fazendo a mesma coisa, e que não tenha a deficiência que ele tem. E isso é louvado. Não adianta aquele trabalho, se o trabalho for insípido, insignificante. O que motiva é o trabalho. E salário, motiva ou não motiva? Olha, o Herzberg é muito claro nisso na pesquisa dele, hein? Ele diz o seguinte, isso não se fala direito. O Herzberg diz que o trabalho, no livro, está lá, motivação para o trabalho. Ele diz lá, ó, o trabalho tem um papel duplo, o salário, desculpe. O salário tem um papel duplo. Ele tem um fator higiênico e preventivo e tem um fator motivador simbólico. É importante para os dois. Por isso que ele é complicado. Vamos ver só como é que ele é complicado. Eu tirei, né? O salário pode ser, dependendo, o valor do cargo na organização. Quanto vale aquele cargo? Se é um cargo de engenharia, a função contribui para o objetivo, aquele cargo tem o melhor peso naquela empresa. Num hospital vai ter menos. Tem que ser assim. O valor do cargo no mercado de salário. Friburgo está sofrendo um grande impacto aqui de grandes obras públicas. Esse cargo de mestre, por exemplo, de obra, aumenta. Por mais que você ache que o engenheiro, né, é importante, mas aquela função de mestre de obra está tão valorizada que se você não pagar mais, não vai contratar o mestre de obra. Então, uma coisa é o valor do cargo na organização, outra coisa é o valor do cargo no mercado de salário, quanto aquele cargo está sendo pago naquele momento. E outra coisa é o indivíduo, não estamos falando de pessoa, estamos falando de cadeira. Agora vamos sentar o cara na cadeira. Avaliação de desempenho é outra coisa. Se a pessoa tem um melhor desempenho no mesmo cargo, mestre de obra, e um é melhor que o outro, o melhor tem que ganhar mais. Veja como é que é complicado esse negócio de salário. E isso não é sempre. Eu como hoje. Por mais que eu coma hoje, se eu ficar 2 dias sem comer, eu vou ter uma fome do diabo. Eu volto ao ponto zero. Eu tenho um aumento de salário hoje. Se eu não tiver um aumento daqui o mês que vem, 2 meses, eu tenho reclamando de novo. Eu tive um aumento de salário hoje, agora quero melhorar meu plano de saúde. O que a empresa tem feito por mim? E o empregado está sempre perguntando para a empresa, o que você tem feito por mim ultimamente? Mas como? Eu te dei isso, te dei aquilo? Deu, meu amigo, agora eu quero um novo. É sempre assim, eu comi hoje, quero comer amanhã, tá certo? Eu tive um aumento hoje, quero ter outro amanhã. Isso é um investimento permanente. Se eu não gastar mais, vou ter problema de moral. Se eu não gastar mais, vou ter problema de moral. Para não ter, eu tenho que estar entendendo que vou ter sempre trabalhando com isso. Está claro? Bom, isso faz muita confusão, né? Porque você é um ingrato, não reconhece os esforços da empresa. Nos últimos 2 anos, demos 60% de aumento de salário para os funcionários. Teve um doido aí que deu, sabe? E agora? Mas o cara pergunta a você, o que você tem feito por mim ultimamente? É isso mesmo. É sempre assim. E ainda bem que é assim. Olha aqui, ó. Teoria X, teoria X. Teoria X, teoria X. A descrença do homem no trabalho. Nunca o MacGregor, Douglas MacGregor, Aspectos Humanos da Empresa. Ele tem 2 livros. Um livro foi publicado em português de Portugal, Aspectos Humanos da Empresa. Quem estuda administração não pode deixar de ler também. Esse é bíblico, né? Quase todos os livros de teoria de introdução à administração no Brasil ensinam errado a teoria X e teoria Y. Diz que teoria X é o contrário de Y. Coitado do MacGregor, deve mexer no túmulo de raiva. Porque nunca ele disse isso. 2 coisas podem ser diferentes, sem ser contrárias. Elas estão em comprimentos de ondas distintos. Elas não são opostos do mesmo segmento. O contrário de teoria X não é teoria Y. Teoria Y é outra coisa. Esses livros de teoria geral de administração que vocês estão lendo, estão errados. Pode ler se não estão errados. Não estão, olha aqui, ó. Teoria Y é isso. Isso aí pode ser uma outra conversa, viu, Marta? Teoria X e Y. Né? Pode ser, não pode, Marta? Pode ser, Adolfo?
Aqui, ó. De quem é o problema? Quem pode contribuir? Teoria Y. Próximo. Teoria X diz: o trabalho é inerentemente desagradável para a maioria das pessoas. Se o trabalho é desagradável, chutinho no traseiro ou balança o ossinho. Ele não diz que o trabalho é agradável para a maioria das pessoas, o teoria Y. Ele diz: o trabalho é tão natural como o lazer se, está muito claro isso, se as condições são favoráveis. Qual é o desafio do gerente Y? Como eu vou criar as condições favoráveis para que esse trabalho seja tão natural como o lazer? No outro, não. Se o trabalho é desagradável, eu tenho que constranger a pessoa ou seduzi-las a produzir. Aqui não. Como é que eu vou fazer condições favoráveis para que o trabalho motive as pessoas, gratifique, dê sentido? A maioria das pessoas não é ambiciosa, tem pouco desejo de responsabilizar-se e prefere ser dirigida. Ele não diz que a maioria das pessoas é ambiciosa, ele diz: o autocontrole é frequentemente indispensável na consecução dos objetivos da organização. Como é que eu vou criar, então, o autocontrole através da realização dos objetivos da organização? A maioria das pessoas tem pouca criatividade e iniciativa. Se a maioria das pessoas tem pouca criatividade e iniciativa, eu tenho que criar funções que não possibilitem a criatividade. Esses são os 4. Esse aqui acha outro. Não, a criatividade e iniciativa são amplamente encontradas nas pessoas que se realizam no trabalho. O desafio do gerente é como realizar as pessoas no trabalho, porque se elas se realizarem, elas não vão querer trabalhar menos, vão trabalhar mais. Vão estar tomando banho e uma ideia no trabalho vou fazer. Ela está ligadona, está comprometida, está sempre pensando naquilo. Ela está efetivamente motivada. Então, como é que eu crio condições para que essa pessoa seja motivada? É outro desafio, não é o contrário daqueles 4 anteriores. Está claro, não? A motivação ocorre apenas no nível da necessidade fisiológica e de segurança, diz a teoria X. Que o cara é o homem só. Como é que é a empresa, hein? Metas, tem resultado. Meta não é resultado. Isso é teoria X. Que as empresas... Está pensando que isso é do século passado? Não. Hoje, nas empresas que nós trabalhamos, são assim, não é isso? Meta. Se não aconteceu com meta, perde. Se aconteceu meta, em todo lugar. Ele diz: a motivação ocorre em necessidades sociais, autoafirmação e autorrealização, tanto quanto aos níveis da necessidade fisiológica. Meta, sim, mas como realizar as pessoas através da realização dessas metas? As pessoas devem ser estritamente controladas e frequentemente induzidas a realizar os objetivos da organização. As pessoas podem ser criativas e se autodirigir no trabalho, se adequadamente motivadas. Vejam que a problemática que se coloca para o Y, para os Ford, para o Henry Ford, né? Para o arquiteto do filme, é diferente da problemática que se coloca para os outros. Não é contrária, é diferente. É em outra onda, é em outra frequência, como é com outra lógica. Próxima. Aí, ó, estou terminando. Até que enfim, hein? Te cansei hoje, Clóvis? Poxa, cansei o Clóvis. O Clóvis está aí interpretando você, então vocês me desculpem que eu cansei vocês. Falei demais, né? Tá bom. Vamos lá. Dominante, subdominante, frequência e crise. Isso é um conceito importante. Os livros normalmente não tratam disso. O estilo dominante é o estilo mais comum das pessoas, que ela está em momento normalidade, frequência ou fora de crise, na normalidade. O estilo de crise, subdominante, ou estilos subdominantes, são estilos que eu recorro quando eu entro em crise ou fora de frequência, em momentos de crise. Está claro? Então vamos lá. O arquiteto, importantíssimo. O dominante dele é claramente 9,9, mas quando a gente vê o subdominante dele é 9,1 danado, ó, resultado e pessoas. Ele é 9,9, mas quando entra em crise ele é 9,1. Pega lá, amassa o jogo da velha do outro, dá bronca, provoca o cara, mete a faca no jogo. É claramente do confronto, como subdominante. Mas o dominante dele é a busca do consenso. Próximo. Esse torcedor agora, esse é claramente, não estou aí nem para, não é pro avião, estou noutra, quero cuidar do jogo. Mas quando ele tem no subdominante, ele é agressivo pra caramba. E bate, peita. Tá pensando o quê? Toda hora ele cria problemas desse tipo no filme.
inclusive, né, peitando o personagem a todo momento, como aquele europeu, o europeu que é relojoeiro, que fala com inglês de sotaque. Os caras são muito bons, né? O cara consegue falar o inglês ali com aquele sotaque. Então, todo momento a gente vê isso nele. Então, o recorrente dele não é 9-1, ele vai para o confronto. Né? Por quê? Toda vez que é pressionado, recorre ao estilo autoritário. Hoje não é domingo para me dar sermão, não, velhinho. Né? Não precisamos de sermão, não, aqui agora. Ele fala isso. Mais de uma vez. Próximo. O nosso estilo subdominante. Ele é claramente um autoritário, clássico, disciplinador, busca de resultado a qualquer preço, mas ele tem a desistência e aceitação das decisões dos outros. Quando aquele pintor diz assim, não fala com o velhinho não que eu te meto porrada, ele, cai fora. Toda vez que ele é peitado mesmo, ele foge. É o estilo 1, subdominante. Ele recua, ele retrocede, ele vai e volta para trás. Conhecem pessoas assim, não? Não é? Né? Nós temos uma gerente lá no conselho que é assim, né? A gente sabe que ela é 9-9, quando é 9-1, ela... Próximo. O nosso Só o Amor Constrói. Ele é claramente relações, mas quando ele sai das relações, ele vira, tô nem aí. Próximo. E o nosso treinador. O treinador, então, é claro, ele é o tempo todo 5-5. O tempo todo compatibilizando resultados e pessoas, Mas quando ele é apertado, tem uma hora que ele chega a se levantar e oferecer a cadeira dele para os outros. Pode sentar, não quer estar me reclamando? Pode ficar. Aí ele depois senta na cadeira e vira de costa para o grupo. Vocês não perceberam isso, mas está claro no filme. Vira de costa e comenta. Pouco me importa o que faço, eu quero fazer... As pessoas são assim no cotidiano da vida. Não tem só um estilo, tem muitos estilos. Tem um estilo mais frequente, tem um estilo mais normal, mas no momento de crise reagem diferentemente. Não é só autoritário. Ele pode ser muito autoritário e depois desistir. No filme final, ele desiste quando ele percebe que ele não estava condenando o réu, ele estava condenando o filho dele. Próximo. Nós temos aqui agora uma informação importante, se eu não fizer, a Kátia vai brigar comigo. Vou ler aqui, hein? Todo sábado, nós temos aqui em Friburgo, no canal 8, na TV Band, um programa Só que o horário é danado, hein? 7h45 da manhã. Mas como é sábado, vocês podem gravar. Então tem sempre um programa. Isso é importante. Se vocês puderem acompanhar, mandar mensagem, o programa de TV nosso agora está na TV Band, então, às 7h45 da manhã, no canal 8, aqui TV Band de Friburgo. A outra questão é, essa palestra vai estar na nossa TV Web daqui uns 10, 15 dias. Antigamente eu falava uma semana, como ele não cumpriu o prazo, aí agora eu falo 15 dias. Daqui uns 10 dias vai estar a TV Web, vocês podem vê-la integralmente. Tem outras lá. Muitas outras. Estou dizendo essa para vocês procurarem outras. Estão todas lá. Todas na nossa... Tem sempre alguma coisa no ar e você, se quiser ver alguma coisa de interesse, você pode marcar e efetivamente ver. Uma outra informação que gostaria de dizer, nós vamos ter o Congresso, a Fórum Internacional de Administração, no dia 30 e 31 de outubro, que vai ser transmissão ao vivo pela nossa TV. TV Web. Entrou no site do Conselho, entrou na nossa TV, pode ver o dia inteiro, 31 e 1º. 31 de outubro, 1º de novembro. É um fórum que vai se realizar, Fórum Internacional de Administração, em Gramado, no Rio Grande do Sul.